Abrir a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 12 até o 26. Filipenses 1, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém. Ó Senhor, damos graças por sermos o teu povo, sermos o povo em que o Senhor fez uma aliança eterna. O Senhor tem promessas e a sua palavra não passa. O Senhor prometeu que quando estivéssemos reunidos em teu nome, o Senhor estaria entre nós. E que o teu Espírito nos ensinaria toda a verdade, ó Pai. Pedimos que o Senhor faça essa obra nos nossos corações, que ao ouvirmos a tua palavra nesta manhã, o Senhor mesmo aplique em cada um,
nas situações da nossa vida, naquilo que está em desacordo com a tua verdade, aquilo que ainda é pecado. O Senhor diz que o teu Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos nessa manhã dos nossos caminhos. E o Senhor mesmo é aquele que tem a vida, é aquele que tem o bálsamo que cura as nossas feridas, que restaura. Ó Deus, nos conceda da tua vida. Nosso coração te deseja, quer a tua vida, quer o Senhor. Nós te pedimos a tua ajuda. Me ajuda a anunciar a tua palavra. Enquanto eu anunciar, que o Senhor me mostre os meus erros, os meus pecados, e me corrija também, Senhor. Estamos todos na dependência do teu Espírito. Se o Senhor não fizer a obra, nada acontecerá. Sairemos e continuaremos as nossas vidas exatamente como chegamos e seremos cada vez mais réus por não praticar, por não dar atenção à tua palavra eterna. Se o Senhor não nos ajudar, ó Senhor, será pior para nós estar aqui. Tenha misericórdia de todos nós. A tua palavra é uma espada, ela faz separação, ela discerne. Que só ela seja ouvida nesta manhã. Aquilo que é meu, aquilo que está na mente de cada irmão aqui, que enquanto ouve, raciocina, se não for de ti, que o Senhor livre, que o Senhor tire, mas que o Senhor mesmo esclareça todas as coisas. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Sabemos que o Senhor ouve as orações, ó Pai, que são feitas no nome do teu Filho. Essa é a nossa confiança. E assim será, para a tua glória. Amém. Então, irmãos, da última vez que nós compartilhamos, nós começamos de onde lemos aqui. Paulo ele começa a dar o seu relatório de como ele estava. Os irmãos ali em Filipos, os irmãos devem se lembrar, eles estavam ansiosos, eles estavam preocupados, eles estavam sofrendo perseguição por causa do Evangelho, né? E eles estavam preocupados com o apóstolo Paulo, porque eles amavam muito o apóstolo Paulo, eles queriam saber, né, o que estava acontecendo com ele. Eles enviaram Epafrodito para auxiliar o apóstolo Paulo, enviar ofertas, né, para ele. E também ali na igreja de Filipos havia alguns problemas, havia algumas dificuldades, os irmãos estavam com alguns atritos ali entre eles, em como servir ao Senhor. Havia duas irmãs que Paulo cita aqui, que estavam com grandes dificuldades entre elas. Eles estavam servindo ao Senhor, digamos assim, mas cada um estava fazendo o que achava melhor ali no meio deles. E Paulo, ao dar o seu relatório, nós precisamos ter em mente que ele não está só apenas dando um relatório, ele está com o seu próprio exemplo
ensinando os irmãos como eles deveriam se portar, qual que era a solução para as dificuldades deles, né? Então ele estava preso. Enquanto ele estava preso, que ele poderia ficar entristecido, ele poderia ficar, né, desesperançoso naquela situação, tudo que aconteceu com ele não foi só preso, né? Nós lemos em Atos, aconteceu muitas coisas até ele chegar naquela situação. Mas ele disse que ele se alegrava, então ele deu três motivos, né, da sua alegria, do que ele estava vendo, que estava acontecendo por causa da prisão dele. Ele disse que o evangelho estava chegando no palácio, não era? Ele estava conseguindo pregar ali para o pessoal que vigiava ele. Ele disse que alguns, por inveja e querendo tomar o lugar dele, já que ele estava fora de cena, começaram a pregar o evangelho bem forte mesmo. Ele falou, nossa, isso é uma bênção, estão pregando o evangelho. E outros, por ver Paulo preso ali, e resistindo e sendo fiel ao Senhor, ficaram mais animados e pregaram o evangelho com mais ousadia, como aqueles que, já que Paulo está preso, nós vamos pregar por ele, nós vamos pregar mais ainda, para compensar que um soldado foi tirado do campo de batalha, então nós vamos pregar ainda mais. Então ele tinha motivos para se alegrar enquanto estava preso. Mas aí ele não para por aí. Ele fala, eu tenho mais motivos ainda para me alegrar, que é quando ele começa aqui no versículo 18. Ele diz, de fato, continuarei a alegrar-me. Que agora ele vai passar a considerar os benefícios na própria vida dele e da situação dele ali preso. Então ele diz, pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação. Esse sei aqui quer dizer que ele compreendeu, é como se ele estivesse dizendo assim, no nosso linguagem natural, eu estou vendo, sabe? Eu estou vendo que isso aqui que me aconteceu vai resultar em minha libertação. Ou eu entendi, eu compreendi que tudo isso que me aconteceu aqui vai resultar em minha libertação. E aí nós podemos entender errado o que ele está dizendo aqui como libertação, porque a gente já rapidamente liga com o final do argumento dele, que ele diz que ele usa a mesma palavra que eu vejo, eu compreendo que eu vou permanecer no corpo. Mas essa palavra aqui, libertação, é no sentido de que vai ser um resultado salutar. O final disso daqui, para mim, vai ser salvação. É a mesma palavra que é usada para a nossa salvação em Cristo Jesus, é aqui. O final de tudo isso, para mim, vai ser salvação. Vai ser salutar, vai ser algo bom. Não tem como isso daqui, no final, ser ruim para mim. Essa minha prisão. É como a gente não tem como não associar esse momento de Paulo com a história de José. Os irmãos lembram? Que lá em Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20, ele disse, né, vocês planejaram mal contra mim, quando ele fala para os irmãos dele, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esse resultará é nesse sentido, isso
o final disso, o fruto disso, isso se tornará salvação para mim. E o mesmo apóstolo Paulo, ele lá em Romanos 8:28, um versículo que nós conhecemos bastante, ele diz essa verdade, que é uma verdade maravilhosa para os filhos de Deus. Ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Então, todas as coisas que estão acontecendo, Deus está agindo como uma causa primária. É lógico que existem causas secundárias, os homens fazem as coisas por seus próprios interesses, mas no final das contas, Deus que está governando todas as coisas. Então ele diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa daqui é uma promessa tremenda que nós precisamos compreendê-la, como o apóstolo Paulo compreendeu, porque o que a Escritura nos promete para aqueles que Deus chamou, para aqueles que Deus salvou, existe essa promessa que todas as coisas que acontecerem na nossa vida, todas elas, se estão tentando o mal, quais foram os motivos, não importa. Todas elas Deus está trabalhando em todas elas para o nosso bem. Para o nosso bem. Tudo que aconteceu na sua vida até hoje, tudo, se você está em Cristo, tudo cooperou para o seu bem. Isso é uma grande libertação, né? É uma grande segurança. E tudo que acontecer com a sua vida, até o final, vai cooperar com o seu bem. Vai resultar em salvação. É uma grande segurança. Então Paulo diz: eu sei que o que me aconteceu resultará em algo salutar, algo bom, em salvação, em libertação. E ele diz que isso será feito graças às orações de vocês. Que coisa interessante. Esse graças aqui é através das orações de vocês, dos irmãos lá em Filipos, Deus vai fazer com que isso aqui que está acontecendo comigo seja algo bom para mim no final das contas. Então Paulo, ele incentiva a igreja a orar e confia que através disso Deus concederia a ele a graça para que aquilo que havia acontecido com ele resultasse em algo bom e salutar. Ele coloca as orações e depois, logo na sequência, o auxílio do Espírito de Jesus Cristo como um meio para que esse bom resultado fosse alcançado. Pois as orações de um justo podem muito em seus efeitos, quanto mais as orações coletivas da igreja. Não foi assim que Pedro foi liberto da prisão? Lá em Atos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E o que aconteceu? Naquela ocasião, Pedro foi solto, não foi? O Paulo se coloca em posição de dependência das orações dos santos. Era um trabalho em equipe, assim como ele disse aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim aos irmãos: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Que coisa interessante, né?
Paulo está na prisão incentivando os irmãos a orarem por ele, e ele coloca que a vontade de Deus passará pelas orações dos irmãos para que no final das contas ele obtenha salvação de alguma maneira, para que o resultado daquilo não seja ruim, né? Então, a esperança de Paulo ela é colocada em Deus. O favor é concedido por Deus, mas ele concede um grande privilégio de que a sua vontade seja feita em resposta às orações da igreja, que se alegra e dá graças a Deus pelo seu favor e cresce em confiança nas promessas de Deus. Foi assim que o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, ele disse assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Não é isso que o apóstolo disse, enquanto vocês nos ajudam com as nossas orações, quando Deus responder elas, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações. Aqui é algo que nós precisamos crescer como igreja, irmãos, nas orações. É um grande privilégio que Deus nos dá. E Ele diz que isso daqui tem um grande efeito na nossa vida, de quando vemos Deus respondendo às nossas orações. Ele como o nosso Pai. Nós vamos ficando experimentados e confiando cada vez mais que Deus nos ouve. E Ele dá esse privilégio de realizar a sua obra, passando ela pelos nossos corações e a gente pedindo a Deus. E é interessante perceber que os irmãos, aqueles que oram, eles estão trabalhando junto com aquele que às vezes está passando a dificuldade porque está pregando o Evangelho. É um corpo unido trabalhando, né? E Deus fazendo a sua vontade. Como filhos que pedem, né? Que pedem ao Pai, o Pai concede boas dádivas. Nós precisamos aprender a perseverar na oração. A orar, às vezes a gente ora por coisas muito, como eu posso dizer assim, coisas muito amplas, que quando Deus responde, a gente nem sabe se Ele respondeu, se Ele não respondeu, porque nosso pedido foi tão vago que a gente perde esses efeitos aqui. A igreja que estava orando por uma coisa, não estava orando para Pedro, estava preso. Quando Pedro foi solto, é evidente que Deus respondeu a oração, e eles se alegraram. Aqui Paulo fala, eu estou esperando que vocês orem por mim e no final, através das orações de vocês, Deus vai dar um resultado bom para isso daqui. E no final ele diz exatamente isso. Se eu for livre, quando eu chegar até vocês vão ficar muito felizes, porque vocês vão ver que Deus ouviu a oração de vocês. Então eu incentivo os irmãos, como o Senhor Jesus incentivou, como Paulo incentivou. Peçam e vocês receberão. Peçam e vocês receberão. Então ele diz que esperava um resultado bom através das orações dos irmãos e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo.
Este auxílio aqui é colocado como aquele que supre o que falta. O Espírito de Jesus Cristo, ele é o agente principal para que o resultado salutar fosse obtido por Paulo. Ele, o Espírito de Jesus Cristo, é o que auxilia tanto os santos nas suas orações, porque nós não sabemos orar como convém. Nem pedir nós conseguimos pedir como convém. Se o Espírito Santo não nos ajudar, isso nunca acontecerá. Então, ele auxilia os santos nas orações e é o Espírito Santo que aplica e produz essa salvação, esse resultado na vida de Paulo. Então, ele confiava que o Espírito de Jesus Cristo iria fazer essa grande obra, ia passar pelas orações dos irmãos e iria aplicar e produzir essa salvação na vida dele. E é interessante que ele chama o Espírito de Deus de Espírito de Jesus Cristo. Ele revela que esperava o auxílio e provisões do mesmo Espírito que conduziu Jesus Cristo à cruz, que o ajudou a suportar a oposição dos pecadores, que o fez vencedor como resultado final da sua vida terrena. O Espírito que foi derramado plenamente sobre Cristo é concedido na medida de sua graça a cada um de seus membros. É o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre o cabeça, agora como um óleo, ele escorre para as suas vestes, para o seu corpo, e nós recebemos, segundo a sua graça, essa ajuda e auxílio do Espírito de Jesus Cristo. E ele continua: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Esse resultado salutar era aguardado por Paulo com muita ansiedade. Essa palavra aqui, os irmãos, acho que numa outra edição, é numa ardente expectativa, não é? Que diz. Quando alguém espera algo, ele espera em dores, ele está realmente aguardando, esperando que aquilo acabe. Ele não estava ali preso e como aquele que gosta do sofrimento e tal. Não, ele queria que aquilo acabasse, para que ele pudesse voltar a pregar, para que ele pudesse voltar a encorajar os irmãos. Ou que aquilo acabasse também com a sua vida sendo tirada e ele pudesse estar com o Senhor. Aquela situação não estava confortável para ele, de maneira nenhuma. Mas ele aguarda desse jeito e espera. Ele espera. Esse espera aqui não é um espera assim de eu aguardo e estou esperando. Não, é um aguardo e espero de esperança, a palavra aqui. Eu estou aguardando ansiosamente, mas estou aguardando em esperança. Qual que era a esperança? Ele acreditava que Deus concederia graça, tanto para que ele pudesse suportar a morte, quanto a graça de ser solto. Essa aqui é uma maneira de se aguardar ansiosamente, sem a gente perecer, sem que a nossa alma pereça numa ansiedade pecaminosa. Isso. A gente aguarda ansiosamente. Paulo estava naquele sofrimento, naquela tribulação, ele queria que aquilo acabasse, mas ele aguarda em esperança. Porque se a gente não aguardar em esperança, a gente vai enlouquecer e cair em toda sorte de coisas que já falamos, em medicamentos e coisas, ninguém dorme, etc. Mas, se o que aguardamos em esperança, aquela esperança de Romanos lá, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a esperança. Eu tenho certeza que Deus vai dar um resultado bom para isso daqui. Então podemos aguardar, e é uma forma de se aguardar honrando
a Deus, confiando em sua palavra. E ele diz, eu espero que em nada serei envergonhado. Qual que era a vergonha para Paulo? O que seria terrível para ele? Não era morrer. A vergonha para Paulo era não ser capaz de engrandecer Cristo. Era recuar da sua fé perante a morte, perante a prisão. Se acontecesse alguma coisa, se pressionassem ele muito e ele recuar. E ele negar o seu Cristo para poupar a sua vida ou para poupar sofrimento, isso seria a vergonha completa para Paulo. Era isso que ele esperava que Deus o ajudasse a não acontecer. Eu aguardo ansiosamente e espero, eu confio em Deus, que eu não serei envergonhado, que Deus vai me dar graça para suportar tudo isso daqui. E se for preciso perecer, Ele também vai me dar graça para que eu não seja envergonhado. Para que ele imagine, se ele recuasse, ou imagine o Paulo condenado à morte, morrer acovardado, morrer confundido. Imagine se ele chegasse, condenassem ele à morte e ele ficasse, não valeu a pena servir ao Senhor. Sabe, quando fica sem chão, falou, foi isso a minha vida? Vai acabar nisso daqui mesmo? Aquela morte lamentando, ou recuo mesmo para se livrar, né? Então ele diz, não, eu aguardo ansiosamente, espero que o Espírito de Jesus Cristo vai me ajudar pelas orações dos irmãos, que eu não serei envergonhado. Pelo contrário, ele tinha uma outra expectativa, ele tinha uma outra esperança. Com toda a determinação de sempre. Ele coloca uma palavra aqui interessante, de sempre. Era uma determinação de sempre. Ao invés de ser envergonhado, as experiências nas tribulações anteriores já haviam produzido esperança no coração do apóstolo. Deus sempre esteve com ele e o sustentou diante das dificuldades, concedeu firmeza para não ser abalado. E ele diz, agora não vai ser diferente. É a mesma firmeza, a mesma esperança de sempre. E ele diz isso aos Romanos em sua carta, no capítulo 5, versículo 3. Ele diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, aquela esperança que ele tinha, ele falou, eu já tenho experimentado isso, já passei por muitas dificuldades. E essa tribulação produziu em mim perseverança, produziu em mim um caráter aprovado e produziu em mim esperança. E ele diz assim, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tudo que Paulo já havia vivido, tudo que ele tinha experimentado, as dificuldades, ele aprendeu que Deus o amava. Ele diz que nada poderia separar ele do amor de Deus. Ele diz que essa esperança, nós ouvimos aqui anteriormente, essa esperança não nos decepciona. Ele diz, Deus nunca me decepcionou. Ele nunca me decepcionou até agora. Não vai ser agora que Ele vai me decepcionar. Eu estou esperando que Ele vai me ajudar. Então, ele esperava que, como antes, também agora,
Cristo será engrandecido em meu corpo. Esse era o grande objetivo de Paulo. Exaltar, esse engrandecido aqui é isso, exaltar e fazer grande a obra e a pessoa de Cristo. E o seu corpo, aqui, esta casa, o seu corpo era onde isso era expressado. Que coisa impressionante. Como que ele fazia isso? Ele exaltava Cristo por sua pregação do Evangelho, anunciando toda a glória de Cristo e tudo que Ele é como Senhor e Salvador. E além disso, sua vida em obediência a Cristo adornavam a doutrina do Evangelho. Seus sofrimentos, naufrágios, perseguições por causa de Cristo exaltavam o poder de Jesus, sua graça e misericórdia, que sempre o sustentava. Assim ele tinha confiança que agora também seria dessa forma. Também dessa forma Cristo será engrandecido no meu corpo. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste aqui nesse corpo também. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. A vida de Jesus se manifeste aqui, irmãos, nessa carne mortal. De forma contrária, a humanidade caída, nós como pecadores, o homem caído, ele usa o seu corpo para algo totalmente diferente. O natural, o normal é usarmos o nosso corpo para o autoengrandecimento. A gente usa a nossa boca, os nossos olhos, o braço, tudo isso daqui a gente usa não para, como Paulo diz aqui, magnificar a Cristo, fazer Cristo grande nesse corpo aqui. Nós usamos esse corpo aqui para tentar fazer a gente grande, não é? Para, em vez de expressar Cristo e mostrar a sua glória, a gente usa esse corpo aqui para expressar a nossa natureza pecaminosa. Então, a gente fala, a gente age, a gente vai, a gente corre, tudo para mostrar como somos pecadores. É isso que nós fazemos. O que sai da nossa boca. E as ações, as palavras, a gente enfeita bastante esse corpão aqui, para deixar ele bem bonito, para a gente ficar bem na fita, né? Para ficar todo bonitão. Ou é para outra coisa? Seja sincero. A gente enfeita tudo, né? O homem pecador é assim. Para ficar bonito, para o pessoal falar, nossa, você viu como que ela está bonita? Ou como ele está fortão? E a gente usa esse corpo aqui, tudo para nós. O pecador, ele é assim. O que esse corpo aqui vai fazer é para ele. Para a sua própria glória. É assim que funciona. Mas o redimido, salvo, ele oferece os membros do seu corpo como sacrifício vivo, não é isso que Paulo fala aos Romanos? Ele oferece esse corpo a Deus como um sacrifício vivo. E o sacrifício, o que era feito com o sacrifício? Queimado. É como se Paulo estivesse falando assim, ó,
vocês já colocaram o corpo de vocês para servir ao pecado a vida inteira. E vocês escolheram morte nisso daí. Agora, e vocês não conseguiam sair desse jugo do pecado. Não há como. O homem ele é escravo do pecado e todo o nosso corpo, tudo a gente só vai fazer, usar ele para pecar. Fala, mas se o Espírito de Cristo habita em vocês, se vocês foram libertos do domínio do pecado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é a aplicação geralmente dada pelo Bolsonaro e pelo pessoal desse texto. O que Jesus está dizendo é, conhecereis a verdade vos libertará disso, de usar, de viver e ser dominado pelo pecado, e a única coisa que se faz sem perceber é pecar, é colocar esse corpo aqui para expressar o ser pecaminoso que há dentro de nós, e ele mostra com todo o seu vigor. Mas, quando a gente conhece a verdade que é Cristo, esse domínio do pecado ele é quebrado. E aí Paulo fala, agora ofereça esse corpo de vocês aí como um sacrifício vivo. E esse sacrifício ele é para ser queimado e consumido. Ou seja, gaste o seu corpo, use ele, se desgaste para que Cristo seja magnificado no seu corpo. Porque antes, vocês só usavam ele para expressar o seu pecado e desonrar a Deus. Para ser consumido, ser desgastado, suportando privações, cansaço e, como Paulo aqui, até a morte, para magnificar Cristo. Exatamente. Ser o corpo de Cristo é isso. Como Cristo usou o corpo dele? Medite sobre isso. O que ele fez com o corpo semelhante ao nosso, mas sem pecado? O que ele fez com o corpo dele? Então ele diz aqui, Cristo será engrandecido em meu corpo. Então ele continua, quer pela vida, quer pela morte. Quer eu continue vivo, ou quer eu morra, eu tenho confiança que Cristo será engrandecido no meu corpo, como sempre. O Senhor me deu graça, Ele vai me dar graça agora. Quer eu permaneça vivo, quer eu seja solto e continue pregando o Evangelho, Cristo será engrandecido no meu corpo. Então nós falamos um pouco da vida, mas tem a morte. A morte do cristão, confiante e seguro em seu Cristo, sempre glorifica Cristo. Ainda mais quando é ordenada por servir a Cristo e é de forma cruel e injusta, como seria com Paulo. Quando um cristão morre por causa de Cristo, ele declara que ele realmente é a pérola de grande valor, que vale a pena dar a vida para estar com ele. Diz a todos que seu amor é melhor do que a vida, não é isso que o salmista diz? O seu amor é melhor do que a vida, é melhor do que estar vivo. Eu prefiro morrer para continuar no seu amor. E o seu amor me fará morrer por ti. Quando um cristão morre por causa de Cristo, ele dá um testemunho de que Cristo é confiável, de que mantém a sua palavra, que concede graça para nos libertar do pavor da morte. Então ele diz a frase que nós conhecemos bastante, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Existem algumas variações da tradução
Algumas são assim: porque para mim Cristo é lucro, tanto enquanto eu vivo, quanto se eu morrer. Cristo é lucro para mim. Mas a forma mais comum de traduzir essa frase é essa: que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo então passa a explicar como ele particularmente vê essas duas alternativas. Ele vê ganho em ambas. Mas para ele a morte era melhor. Era um ganho desejável. O beneficiaria mais. Para ele, se eu morrer, eu estou preso aqui. Para mim, o melhor seria morrer. Eu vejo muito mais vantagens nisso. Eu teria muito mais ganho com isso, se eu morresse. Mas viver também é vantajoso, também é bom. Então ele vai explicar esse raciocínio dele. Ele diz assim: caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Caso Paulo continuasse a viver, fosse solto, a vida dele era Cristo. Poderia continuar trabalhando para Cristo, pregando o Evangelho, fortalecendo os irmãos, edificando a igreja de Cristo, cuidando para que falsas doutrinas não prosperassem. A vida dele era Cristo, a vida dele vinha de Cristo, era pela fé no Filho de Deus, era a fonte de poder e inspiração para ele. A vida dele era vivida por meio de Cristo, por seus méritos e graças, e tinha como propósito engrandecer a Cristo. Para mim, o viver é Cristo, tudo era Cristo. Era a sua inspiração, era o seu poder, era para quem ele vivia, tudo era Cristo. E aí ele diz assim: já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Tem uma tradução que diz assim: o que escolherei? Não sei. Ele diz: não sei. Não sei. O que eu vou escolher? Ele diz: estou aflito, estou pressionado. Por que ele estava pressionado? Porque essas duas coisas era o que motivava a vida dele. O que era? Viver Cristo e abençoar a igreja de Deus. E ele amava tanto o Senhor que ele desejava partir e estar com o Senhor, que era muito melhor. Então é como se ele tivesse ali um sanduíche assim: estou pressionado, o que eu vou fazer? Porque essas são as duas coisas que importam para mim: viver Cristo ou partir e já estar com meu Senhor, por quem eu amo e sirvo. O que eu vou escolher? Que ele disse: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele já não se importava mais com a sua vida, então ele ficava realmente pressionado. O que eu vou escolher? Aí ele diz assim: desejo partir, estar com Cristo, que é muito melhor. Paulo disse que em seu coração havia esse desejo de partir, de descansar dos seus muitos trabalhos, ser liberto finalmente desse corpo de pecado, estar com seu amado Senhor na glória celeste. Esse desejo, essa palavra partir aqui é uma palavra que ele usou que tem um sentido de voltar para casa. É como se alguém, eu
Eu estou numa terra estrangeira e eu desejo voltar para minha casa. Também é usado por alguém que deseja ser libertado. Eu desejo ser libertado, eu desejo voltar para minha casa. Em termos mais diretos, o que ele está falando aqui? Que o resultado final dessa prisão, de tudo que tinha acontecido com ele, o desejo dele mesmo era que alguém sentenciasse ele à morte e ele partisse. Para ele seria muito mais excelente, mais vantajoso. Eu e você vemos assim? Há esse desejo em seu coração de voltar para casa? Andamos aqui como estrangeiros e peregrinos? Esse corpo pecaminoso te incomoda? Você deseja ser liberto dele? Ou nós estamos tão confortáveis aqui, nem pensamos na morte. Se alguém fala de morte, você fala, Deus me livre. Deus me livre. Não é? Para Paulo era exatamente o contrário. Isso aqui para mim é muito mais vantajoso. Se fosse para eu decidir, Aqui não é um desejo suicida, irmãos. Não é um desejo suicida. Ele está colocando as duas opções na balança. Falou, se o Senhor quiser me levar, nossa, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção para mim. Agora, o pecador não. Ele quer aproveitar até o último minuto que ele puder esse corpinho aqui, para ele tentar fazer alguma coisa para ele, que ele gosta. Para ele ficar grandão mais um pouco. Ele não quer morte. Não, morte não. Para com isso. O cristão, ele não fica tentando adiar a sua partida a todo custo. Como se sua vida terrena fosse tudo que ele tivesse, sem nenhuma expectativa de algo melhor e maior. Fica tentando. O mundo está tentando achar a imortalidade. Eu sempre vejo, uma ideia mais louca que a outra. Pois nunca vão até Cristo, que é aquele que é a vida eterna. Você deseja partir e estar com Cristo? Ele diz assim em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você já viu o seu amado Jesus? Você já viu ele com seus olhos? Eu nunca vi. Estamos longe do Senhor. Ele foi levado aos céus. Então, a vida que nós vivemos aqui agora é por fé, não é pelas coisas que vemos. Mas aí Paulo diz assim, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. O que ele está falando, estar ausentes do corpo? Ele prefere não estar aqui, nessa casa aqui. Ele prefere habitar com o Senhor. Versículo 8, pois temos confiança e preferimos estar ausente e habitar com o Senhor. Aí ele diz, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Essa daqui é a vida que o Espírito Santo aplica no cristão. Qual é a medida disso daqui que existe na sua vida hoje?
Então ele continua: contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Não é por causa de mim, é por causa de vocês. É mais necessário que eu ainda continue vivo um pouco mais. Paulo, então, lhe contrapõe o desejo de partir com a necessidade dos irmãos. Apesar de partir ser mais vantajoso para ele, havia algo mais necessário. Era o progresso e a alegria na fé da igreja em Filipos e em todas as demais igrejas. Então, era necessário permanecer no corpo por mais tempo, vivendo Cristo, que é viver no corpo em favor da igreja para a glória de Deus. Como Cristo viveu no corpo? Em favor da igreja para a glória de Deus. Ele gastou e se deixou gastar até o ponto de escorrer o seu sangue todo na cruz para beneficiar a igreja, para a glória de Deus, em obediência a Deus. Isso é viver Cristo. Essa também foi a mente de Cristo, ao assumir um corpo de carne, mas sem pecado. Por amor ao Pai, em favor de cada um dos remidos, ele tomou a nossa carne, viveu a vida perfeita que não poderíamos viver, resistindo às tentações, em fraqueza, culminando em morte de cruz como oferta em favor de muitos. É como se o Filho dissesse, entre aspas, irmãos, para a gente entender, e Paulo vai dizer isso mais para frente, é como se Jesus dissesse: permanecer como Deus, junto ao Pai, aqui na glória, é muito mais vantajoso para mim e excelente para mim. Contudo, é mais necessário, por causa da igreja, eu me esvaziar e assumir um corpo humano e viver por eles. É como se a gente pegasse as palavras de Paulo, que são palavras do Espírito Santo, e aplicasse para o que Cristo fez. Ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Para ele, estar lá na glória era muito mais vantajoso, muito mais excelente. Tanto é que quando ele está aqui, nos seus últimos dias, os irmãos percebem, ele está ansioso, ele está exatamente como Paulo. Está: oh, Pai, me glorifica com a glória que eu tinha contigo. Ele quer ir para a cruz, ele tem uma urgência, ele quer acabar logo, ele quer voltar para o seu Pai. Paulo também estava assim. Cristo estava com o Pai, mas ele assumiu um corpo de carne, ele é mais necessário. Por amor a Deus, por amor a cada um de nós, é mais necessário que eu assuma um corpo humano e me desgaste completamente, que eu viva todos os dias da minha vida por cada um daqueles que o Pai me deu. Cristo não viveu nenhum dia sequer para Ele, irmãos. Ele não fez nada para Ele. Nem dormir Ele dormiu para Ele. Ele não falou nenhuma palavra que era dele. Ele assumiu um corpo e esse corpo foi usado completamente para ser desgastado, para viver em perfeição, para carregar uma cruz e ser chicoteado e depois ser esvaziado, seu sangue ser derramado e ser totalmente consumido. Por causa de nós, por amor ao Pai. Foi isso que ele fez com o corpo dele. Um corpo me preparaste, ele disse. E é isso que eu vou fazer com ele. Eu vou gastá-lo completamente em favor
daqueles que o Pai me deu. E aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo vivendo Cristo. Isso é viver Cristo. Vocês veem que ele tem o mesmo anseio de voltar para casa, ele está usando o corpo para as mesmas coisas. É claro que Paulo não é Cristo, irmãos, ele tinha os seus defeitos. Mas aqui o evangelho, a santificação já tinha avançado tanto na vida dele, que você olha e você vê um belo retrato do Filho de Deus, com seus contornos. Então ele diz, convencido disso do quê? De que era mais necessário permanecer no corpo. Nessa pressão dos dois lados, entre partir, estar com o Senhor e ficar no corpo e servir aos irmãos, ele foi convencido que havia uma coisa mais necessária, permanecer. Entre o que era melhor para ele e o que era melhor para os irmãos, ele entendeu que deveria servir os irmãos. Para ele era melhor morrer, mas por causa dos irmãos era melhor viver. Isso que o convenceu. Os irmãos lembram quando falamos de que o amor é que nos faz discernir entre o que é melhor? Quando nós precisamos, vou para lá ou vou para cá? Coloque a cruz de Cristo e veja qual caminho se parece mais. Aí você vai ter certeza de saber que esse aqui é o melhor. É o caminho mais excelente. Como Paulo discerniu que era melhor permanecer vivo? Ele conhecia tanto o amor de Deus, ele comparou, olhou para a cruz, o que é melhor? Morrer e partir, estar com Cristo ou continuar vivo por causa dos irmãos? O que parece mais com o amor de Cristo? Permanecer e estar vivo e me desgastar pelos irmãos mais um pouco. Ele disse, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor. E aqui ele não está discernindo entre o bem e o mal, ele está discernindo entre estar com Deus, de voltar para casa. Você quer algo mais espiritual que isso? Entre estar com Deus e ficar vivo servindo os irmãos. O que é melhor? Estar com os irmãos aqui e trabalhar parece mais com a cruz de Cristo. Então isso convenceu. As nossas dificuldades não é entre morrer e estar com Cristo e permanecer no corpo e trabalhar pelos irmãos. Nossas dificuldades são lamentáveis. Geralmente é entre o pecado, coisas totalmente absurdas, e fazer a vontade de Deus. Olhe para o amor de Cristo, você vai saber o que é melhor. Você vai saber o que é melhor. Então ele diz, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Ele disse que foi convencido do que era melhor. Disse, sei que vou permanecer e continuar com vocês. Aqui não necessariamente quer dizer que ele teve uma revelação espiritual de que ele não iria morrer, que Deus falou para ele de alguma maneira.
e falou para ele do futuro dele. Não necessariamente. Essa palavra aqui é aquela mesma lá. Vejo, eu vejo. Vejo que vou permanecer. Eu compreendo que vou permanecer. Eu entendo que esse é o melhor. Eu entendo que é isso que vai acontecer. Eu vou permanecer e ficar com vocês, continuar com vocês. Ser morto ou liberto dependia diretamente das autoridades romanas. Contudo, como ele tinha sido persuadido de que permanecer era melhor, então ele esperava que Deus assim fosse fazer. Pois não é correto esperar que Deus faça o que não seja o melhor. Se ele esperava e tinha sido convencido que esse era o melhor, era óbvio que ele tinha que esperar que Deus ia fazer o melhor. Porque imagina, eu acho que o melhor é permanecer, mas Deus não vai fazer isso daí, Ele não vai fazer o melhor, Ele vai fazer outra coisa. Seria muito estranho esperar o que Ele não achava que era o melhor. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Assim como sua prisão estava cooperando com o Evangelho em Roma, sua libertação também teria propósito e progresso, teria como propósito o progresso dos irmãos na fé. A fé em Jesus Cristo, seu amor, sua obra em favor dos pecadores, suas promessas e da verdadeira alegria que decorre dessa fé. Então ele diz, a fim de que, pela minha presença outra vez, ou seja, com a sua libertação, Paulo esperava rever os irmãos pessoalmente, para ensinar e viver junto com eles. Aqui, irmãos, a tradição, a maioria das pessoas do passado consideram que Paulo foi solto e depois foi preso de novo. Mas muitos outros não conseguem ver evidências para isso. Veem que ele ficou preso mesmo e morreu. Ele morreu. Mas ele esperava, né? Ele tinha entendido que o melhor era ser solto e ele esperava que Deus fosse fazer isso. E pode ser que isso tenha acontecido. A fim de que pela minha presença outra vez, né? Então ele esperava ver os irmãos novamente. A exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Ao receber novamente Paulo, o irmão que eles tanto amavam, eles se orgulhariam em Jesus Cristo. Essa palavra exultação é isso, é uma base para se orgulhar. Eles louvariam a Deus por ter respondido suas orações, experimentando e vendo seu poder sobre todas as coisas, alegres por saber que Deus ouve os pedidos dos seus filhos, e se orgulhariam do seu Cristo por ter tido misericórdia deles e dado graça de ver novamente o apóstolo e assim receberem mais do Evangelho. Já na perspectiva de Paulo, era exatamente para isso que ele vivia, para que Cristo fosse glorificado e magnificado, tanto na vida quanto na morte. Para a glória de Cristo e louvor do seu nome, ele amou tanto os irmãos que entendeu que o melhor resultado de tudo o que estava acontecendo com ele era ser livre e continuar anunciando Cristo para eles, apesar de particularmente o melhor fosse partir e estar com o Senhor. Eu queria finalizar com 3 textos para que os irmãos meditem. Mateus, capítulo 16, versículo 21.
Mateus 16, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O que Jesus disse? Eu vou sofrer, eu vou derramar minha vida, eu vou tomar minha cruz, eu vou me desgastar agora até o fim. Eu já me desgastei até aqui, mas agora... O que Pedro disse? Nunca. E quem estava dizendo ali era o diabo. Nunca. Isso nunca te acontecerá. É o diabo. A vida do diabo, a essência de Satanás. O pecado que habita em nós. Quando o Espírito Santo propõe, quando a palavra de Deus propõe a cruz, grita lá de dentro: nunca. Isso nunca te acontecerá. Não vá. Não faça isso. O que Jesus disse para ele? Você só pensa nas coisas dos homens. Esse é o caminho dos homens. Fugir da cruz. E logo em seguida Jesus diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou poupar a sua vida, você quer poupar a sua vida, irmão? Você perderá a sua vida. Mas aquele que perder a vida, desgastar o seu corpo, o seu ser, por minha causa, a encontrará. Ele continua. O argumento ainda não acabou. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui é pelo que os homens desgastam a sua vida, para ganhar o mundo inteiro, para ganhar bastante dinheiro, para comprar muitos bens, para ter uma vida bastante confortável, para conseguir fazer uma boa herança para os seus filhos, para deixar um belo nome. E perder a sua alma. Ou que poderá dar em troca de sua alma? Tudo isso que você conseguiu, você vai conseguir dar em troca da sua alma? Todo o dinheiro que você deixou guardado nos investimentos, um monte de terreno, você vai dar em troca da sua alma? Ou seu nome, ou aquele cargo de gerente bem alto naquela empresa que você deu a sua vida inteira, você não gastou o seu corpo por causa de Cristo, você gastou o corpo por causa do seu chefe, para subir um cargo a mais.
Você vai dar isso em troca da sua alma? Ele continua, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Em 2 Coríntios, então o próximo texto, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Essa é a declaração do apóstolo Paulo. Algumas traduções diz me deixarei gastar, né? Essa daqui, geralmente a gente não gosta, essa que eu li aqui. Gastarei tudo o que tenho. E também me desgastarei pessoalmente. Ou, por amor de vocês, Paulo está falando para os irmãos, por amor dos irmãos. Esse contexto aqui, ele estava dizendo que ele não recebeu ajuda da igreja e teve que trabalhar com as próprias mãos dele para ter o sustento, para ele poder viver e pregar o evangelho. E ele diz assim, assim, de boa vontade, por amor de vocês, eu vou gastar tudo o que eu tenho e eu vou me desgastar pessoalmente. E o terceiro texto, Marcos, capítulo 10, versículo 28. Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Quem prometeu foi Deus. Vamos orar. Ó, meu Pai, como é bom e como é desafiador ouvir a Tua palavra.